Olá, galerinha do terceiro ano. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, tá? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos ter nossa aula de física e o assunto de nossa aula será processos de eletrização. Galera, é um tema muito importante, por isso eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá no privado, no WhatsApp, entendeu? Fiquem à vontade. Bora lá? Então é o seguinte, pessoal, existem três processos de eletrização. São eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Os processos de eletrização são esses três. Essas são as três maneiras que nós temos de deixar um corpo eletrizado, ok? Então, antes da gente começar a estudar em si o que é o processo de eletrização, tá? Nós vamos entender agora dois princípios básicos, tá? E aí nós vamos aprender sobre os três processos na sequência, tá bom? Olha aí, galerinha, o primeiro princípio é muito simples. O princípio número 1 da eletrostática é esse aqui, ó, atração e repulsão das cargas elétricas. Olha aí como é moleza. Ele diz o seguinte: cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, tá? E cargas elétricas de sinais contrários se atraem, ok? Galera, é simples. Se você tiver duas cargas, imagina aí que eu tenho uma carga positiva e outra positiva, próximas, deixa eu desenhar isso bonito, tá? Tá muito feio, tá? Uma positiva e outra positiva, tá bom? Todas as duas estão próximas uma das outras, ok? Como as duas têm o mesmo sinal, galera, as duas vão sofrer uma força de repulsão, uma força que vai tender a afastar uma da outra, tá bom? E se as duas fossem negativas? Por exemplo, se eu tivesse uma carga negativa próxima de outra carga negativa. Como as duas cargas são iguais, pessoal, também vai haver uma força de repulsão. Essa força vai tender a afastar uma carga da outra, tá? Uma repulsão mútua. É uma se afastando da outra. É só se pensar, se os sinais são iguais, então significa que elas vão ter uma força que vai tender a repelir uma da outra, ok? E professor, e se for uma negativa e uma positiva? Nesse caso, como elas são cargas de sinais contrários, sinais diferentes, então a força que vai ter, galerinha, é uma força de atração. As duas cargas agora vão se atrair, ok? Cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais contrários, elas se atraem. Tá? Essas duas coisas aí é preciso que vocês decorem. Sinais iguais se repelem, sinais contrários se atraem, ok? E o próximo princípio, pessoal, ele é chamado de princípio da conservação das cargas elétricas. Olha o que ele diz. Em um sistema eletricamente isolado, tá bom? Tem que ter cuidado que ele tem que estar isolado eletricamente, tá? A carga elétrica total permanece constante. Ou seja, pessoal, imagine aí que nós temos dois objetos carregados, tá? Eu tenho um corpo A e um corpo B, tá bom? Vamos supor que a carga elétrica do corpo A seja de 8 coulombs, 8 coulombs, e a carga elétrica do corpo B seja de 6 coulombs. Olha aí, galera, se eu colocar esses dois corpos em um sistema isolado do meio externo, tá? Ele está aqui isolado, então só vai haver troca de cargas elétricas entre o A e o B, tá bom? Só esses dois aqui é que vai haver trocas elétricas entre eles. Mas observe, o total de carga elétrica aqui dos dois vai ser o quê? Vai ser 8 mais 6, então dá 14 coulombs. Esse total de 14 coulombs, galerinha, ele nem vai aumentar nem diminuir. Pode acontecer, por exemplo, de depois que esses dois corpos ficarem em contato, por exemplo, de eles ficarem com uma quantidade de cargas diferentes do que estão agora, né, inicialmente. Aqui tem 8, aqui tem 6. Pode ser que depois eles tenham, por exemplo, 7 e depois 7 cada um, né? Mas a ideia é essa. O total vai sempre permanecer. Esse total de 14 coulombs, né, vai permanecer sempre
constante em um sistema eletricamente fechado, ok? Não tem como surgir carga elétrica aqui do nada, nem também desaparecer. Por exemplo, depois de um evento que aconteceu, e aí eu vejo que tem só 13 coulombs juntando os dois. Tá errado isso, não tem como, tá bom? Ok? Deu para vocês sacar um pouquinho sobre isso, né? Então vamos lá, o que interessa, que é os processos de eletrização. Galerinha, o primeiro processo de eletrização que nós vamos ver é o processo de eletrização por atrito. Olha, obviamente, né, como o próprio nome sugere, este processo consiste em atritar dois corpos que estavam inicialmente neutros, tá? E ao atritá-los, haverá uma troca de elétrons entre eles. E ao final do processo, tá? Um dos corpos sai perdendo elétrons e o outro sai ganhando elétrons. Assim, pessoal, um deles fica com carga negativa e o outro fica com carga positiva. Observa, nesse processo de eletrização por atrito, pessoal, os dois corpos inicialmente estão neutros, tá? Os dois corpos estão neutros, ou seja, eles não estão eletrizados. E aí, quando eu pegar esses dois corpos e atritar eles uns com os outros, tá? Ou seja, esfregar um no outro, tá bom? Vai acontecer que eles vão trocar elétrons entre si. Essa troca de elétron, galerinha, não é justa. Não é uma troca de elétron igualitária. Por exemplo, se eu pegar um paninho de seda e esfregar em um bastão de vidro, você vai olhar que depois que você atritar um com o outro, os dois ficam eletrizados, mas um vai ficar com carga positiva e outro com carga negativa. Por quê? Porque na troca de elétrons entre os dois, um deles ganhou mais cargas negativas e o outro perdeu, ok? Essa troca não é justa, tá? Não significa que apenas um passe elétrons para o outro. Na verdade, os dois passam elétrons um para o outro, mas alguém aí passa mais elétrons do que recebe. Não é uma troca justa. E aí no final sai um com carga positiva e outro com carga negativa. Beleza? Ó, imagina aí, eu tenho um bastão de vidro, como eu falei, tá? E um paninho aqui de algodão. Bastãozinho de vidro, paninho de algodão. Todos os dois estão neutros. E aí eu pego os dois e atrito. Eu esfrego os dois. Eu pego o bastão aqui, tá? E fico esfregando aqui num paninho de algodão. Depois que eu esfregar isso, depois que eu atritar os dois, tá bom? O bastão de vidro, ele fica com carga positiva, porque ele perdeu, tá, elétrons para quem? Para o algodão. Olha aí, o algodão ele não recebeu os elétrons do bastão, então o algodão fica negativo, tá? O bastão fica positivo, que é o bastão de vidro, e o algodão fica negativo. E aí surge uma dúvida. Professor, e como é que é isso? Sempre a lã vai ficar negativa, sempre vai ficar positivo o vidro, como é que é isso? Galera, existe uma série de estudos experimentais para identificar a carga elétrica dos corpos após o atrito, certo? E esses estudos deram origem, tá, como é que se diz, uma série triboelétrica. O que é isso, pessoal? Uma tabela, eu vou colocar aqui em cima, tá? Olha aqui, ó. É uma tabelinha com os materiais. Tem alguns materiais, na verdade não tem todos, né? Mas aqui tem a tendência de cargas elétricas de cada um. Essa parte de baixo, ela tende a ficar com carga elétrica de sinal negativa. E essa parte de cima tende a ficar com carga elétrica de sinal positivo. Por exemplo, se eu pegar aqui um pedaço de couro, tá? Couro, e atritar com um pedacinho de PVC, eu vou observar aqui o PVC, tá? O PVC, ele fica com carga negativa e o couro, né? E o couro, pessoal, o couro vai ficar com carga positiva. Ou seja, se eu pegar um aqui de cima da tabela e atritar com alguém aqui de baixo da tabela, ele vai ficar o de cima com carga positiva e o de baixo com carga negativa. Um outro exemplo, ó, se eu pegar aqui um nalho e atritar com papel, nalho com papel, então significa que o nalho fica positivo, porque o nalho está mais em cima, né? O nalho fica positivo e o papel fica negativo. Beleza, galerinha? Então vamos lá, vamos seguir aqui. E agora o próximo
processo de eletrização que nós vamos ver é o processo de eletrização por contato. Muito simples também. O processo de eletrização por contato, pessoal, consiste em colocar dois corpos condutores em contato, sendo que pelo menos um deles deve estar eletrizado. Galera, no contato entre eles vai haver uma transferência de elétrons de um corpo para outro. Por isso, é necessário que ao menos um dos corpos que estejam em contato esteja eletrizado. Se eu pegar 10 corpos neutros, colocar em contato um com o outro, não vai acontecer nada. Todos eles estão neutros, vão colocar eles em contato, mas nada vai acontecer. Agora, se no meio desses 10 corpos, se eu pegar e colocar pelo menos um que esteja eletrizado, aí sim, vai haver um processo de eletrização com os demais corpos que vão estar em contato com aquele corpo que está eletrizado. Olha esse exemplo. Imagina aqui, ó, eu pego esse corpo aqui, ó, ele está com carga negativa, tá? E esse aqui está neutro, tá bom? Ele está neutro. Se ele está neutro, ele tem quantidades iguais de prótons e de elétrons, tá? Ele está neutro, não é que significa que ele não tem nem prótons nem elétrons, significa que ele tem quantidades iguais dos dois. Quando eu colocar os dois em contato, ó, o corpo que estava lá, vamos supor que esse aqui é o A, esse aqui é o B, tá? Quando eu colocar o A tocando, né, em contato com o B, esse aqui tem cargas elétricas sobrando, né? Então esse aqui vai passar, aliás, cargas elétricas não, mais especificamente elétrons, né? Então ele vai passar elétrons para o B. Então depois que eu separar aqui, ó, a carga elétrica do A continua negativa e a carga elétrica do B continua, aliás, era neutra, fica negativa, né? Observe o seguinte, o A estava negativo, o B estava neutro. No final ficou os dois negativos. Olha aqui esse outro exemplo, ó. Esse exemplo aqui diz o seguinte, eu tenho aqui um corpo que está positivo, tá? E esse aqui que está neutro. Galera, se eu colocar esse positivo em contato com o que está neutro, né? Vai acontecer o quê? Ah, cargas positivas vão passar para o outro, né? Que está neutro. Vamos supor que esse aqui é o A, esse aqui é o B. E aí você me diz assim que cargas positivas do A vai passar para o B. Errado, tá? Não existe isso de carga positiva passar. O que vai se mover de um corpo para outro, tá? O que vai ser transferido de um corpo para outro vai ser os elétrons. E aí você pensa o seguinte, então o que é que aconteceu aqui que os dois ficou positivo? O que é que acontece, galerinha? É que esse aqui, ó, ele tem cargas positivas sobrando. Ele está fazendo o quê? Ele está em déficit, né, de cargas negativas. Então ele precisa de carga negativa. Como ele é positivo, ele vai atrair alguns elétrons do B, tá, para o A. Porque não é os prótons que vai sair do A para o B, é alguns elétrons do B para o A. E aí o B não estava neutro? Ora, o B estava neutro, e aí perdeu elétrons para o A. Então, no final das contas, quando ele perdeu elétrons para o A, ele fica com carga positiva. Ah, e o A ficou neutro. Não, o A ele estava positivo, ele recebeu elétrons. Mas essa quantidade de elétrons que ele recebeu não foi o suficiente para balancear e ele ficar neutro. Então ele ainda continuou positivo, tá? Ele não está com a mesma carga positiva que ele estava aqui antes. Observe que aqui tem um monte de sinal mais. Só que agora aqui eu tenho menos, né? A quantidade de sinal mais é menos. E aqui ficou meio bugado aí, né? A quantidade de sinal mais diminuiu, tá bom? Ficou melhor assim. E aqui, né, no item B, ele perdeu elétrons, né? Na carga B, ele perdeu elétrons para o A. Então, esse daqui ficou com carga positiva também. Observa que no processo de eletrização por contato, turminha, os dois ficam com carga de mesmo sinal, tá bom? Olha aí, os corpos ficam com cargas de mesmo sinal, tá? Lembre-se, no processo de eletrização por atrito, os dois saíam com cargas diferentes e os dois tinham que estar neutros. Já aqui no processo de eletrização por contato,
os dois ficam com cargas de mesmo sinal, tá? E é preciso que pelo menos um dos corpos estejam eletrizados, tá bom? Pelo menos um dos corpos tem de estar eletrizado. Vamos seguir aqui agora e vamos para um pequeno detalhe sobre o processo de eletrização por contato. Imagine, pessoal, que nós vamos ter um processo de eletrização por contato, só que entre corpos de tamanhos iguais, de mesmo material, ou seja, entre corpos idênticos, tá? Os objetos são iguais, mesmo material, mesmo tamanho, perfeitamente iguais. E aí o que é que vai acontecer? Galerinha, é o seguinte, na eletrização por corpos, aliás, na eletrização por contato entre dois corpos, né? Dois ou mais corpos idênticos, cuidado, tem que estar igual. A carga elétrica final de cada um vai ser igual. Ou seja, eu pegar 10 corpos iguais, colocar todos eles em contato. Vamos supor aqui 10 esferas, tá? Deixa eu botar aqui 10 esferas, 10 não, vamos botar só 5, 10 esferas. Tá? Cada um tem uma certa quantidade de carga. Vamos supor que aqui tem 3 coulombs, 2 coulombs, 5 coulombs, e aqui 1 coulomb menos 2 coulombs, tá bom? E aí o que acontece? Eu coloco todo mundo em contato. Quando eu colocar todo mundo em contato, certo? A carga elétrica de cada um vai ser igual no final do processo. Ou seja, pessoal, tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro, como o quarto, como o quinto, vai ficar sempre com o mesmo valor de carga elétrica. E como é que nós vamos saber para descobrir o valor que cada um vai ficar, né? Já que eles vão ficar com a mesma carga, como é que nós vamos fazer para descobrir? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos descobrir o somatório, tá? Olha aí, ó. A carga final será igual e corresponderá ao somatório das cargas elétricas deles, dividido pelo número de corpos envolvidos, tá? Ou seja, nós vamos pegar o seguinte, a carga elétrica final vai ser a carga elétrica do corpo 1, mais a carga elétrica do corpo 2, mais a carga elétrica do corpo 3, mais a carga elétrica do enésimo corpo que estiver, dividido pela quantidade de corpos que existir, tá bom? Esse N aqui é a quantidade de corpos que existir no processo. Por exemplo, nesse casinho aqui, ó, que eu acabei de fazer, eu tenho quantos corpos? Eu tenho 5, então o N é 5. Como é que eu vou fazer então, para saber a carga elétrica de cada um? Eu vou somar. Eu vou somar 2 mais... Aliás, 2 não, né? O primeiro é 3, depois soma com 2, depois com 5, depois com 1. E aqui, ó, eu vou somar com menos 2, né? Tem que colocar o sinalzinho, tem que ter o cuidado. 3 mais 2 mais 5 mais 1, isso aqui vai dar 11. 11 menos 2, né? Porque mais com menos dá menos. Então fica 11 menos 2 e dá igual a 9. E aí eu pegaria, né, para descobrir a carga elétrica de cada um, a carga elétrica final, eu pegaria o que? Esse 9 e dividiria por 5, que é a quantidade. Aqui vai dar aproximadamente, pessoal, 1, se eu não me engano, 0,8 por aí, tá? 0,8 ou 0,08. Acho que é 0,8, tá? Depois vocês me corrijam aí se estiver errado, tá bom? 1,8 coulomb para cada um. Vamos fazer um exemplo mais organizado, tá? Vou fazer aqui um exemplo com vocês, bem mais organizado. Vou apagar esse. Para apagar aqui tudinho. E ainda vamos fazer um exemplo mais organizado aqui, tá? O exemplo é o seguinte. Duas esferas condutoras idênticas possuem cargas de 4 coulomb e menos 6 coulombs. Colocando essas esferas em contato e depois separando-as. Qual a carga elétrica final de cada uma? Galera, é o seguinte, eu vou colocar aqui os dois em contato, né? Então, eu vou pegar a carga elétrica de tudinho. Qual é a carga elétrica de tudinho? Carga elétrica total vai ser 4 somado com menos 6. Ora, mais com menos dá menos, 4 menos 6 dá menos 2, tá? E quantos corpos existem aí no processo? 2 corpos, né? São duas esferas, olha aqui, ele falou. Então, aqui é 2. Então, olha aí, ó, de acordo com a nossa regrinha aqui, a carga elétrica final de cada uma, tá?
vai ser menos 2 dividido por 2, dá igual a que? Menos 1, tá? Exemplificando de forma mais detalhada, é o seguinte, eu tenho um que tem 4 coulombs, tá? Tem um outro que tem menos 6 coulombs, tá bom? Depois que eu colocar os dois em contato, tá? Cada um, botei os dois em contato, separei, e aí cada um vai ter quanto? Menos 1 coulomb. Professor, então quer dizer que diminuiu a quantidade de carga elétrica que tinha entre os dois? Não, na verdade não diminuiu. Quantos tinha aqui no total? Olha aí, ó. O total tinha quantos? 4, menos 6, menos 2. E aí, ó, menos 1 e menos 1 dá menos 2 também. Então, observe que a quantidade total permaneceu a mesma, respeitando aquele processo, né, aquele princípio de conservação das cargas elétricas. Então, galerinha, vamos seguir aqui em frente. E o próximo agora que a gente vai ver é o processo de eletrização por indução. Galerinha, na eletrização por indução, nós vamos aproximar, tá bom? Aproximamos um corpo eletricamente carregado, ele pode ser positivo ou negativo, tá? De outro corpo que ele vai estar eletricamente neutro. E aí, galera, o cara que está carregado, tá? O corpo que está carregado, ele vai ser chamado de indutor. E o corpo neutro, ele vai ser chamado de induzido. Por que indutor e por que induzido? Porque esse corpo carregado, que vai ser chamado de indutor, ele vai fazer com que o outro corpo que estava neutro fique carregado eletricamente de uma certa forma aí que você vai entender agora. Vem comigo. Imagine o seguinte, situação 1, eu tenho dois corpos. Eu tenho o A que está com carga positiva e o B que está neutro. Olha aí, o B está neutro significa que ele tem cargas iguais, aliás, que ele tem quantidades iguais de cargas positivas e de cargas negativas. Não é que aqui não tem nenhuma carga elétrica, é porque ele tem quantidades iguais de elétrons e de prótons. E aí, quando eu colocar, eu vou aproximar, tá? Nós vamos aproximar esse corpo A do corpo B. Quando eu colocar ele próximo um do outro, olha o que, é que vai acontecer. Você vai lembrar daquela regrinha. Carga positiva atrai carga negativa, né? A carga positiva vai atrair a negativa. Então, o que é que significa isso? Presta atenção. Significa o seguinte, todas as cargas negativas que estão no corpo B, ele vai tender a se aproximar o máximo possível do corpo A. Vai ficar o mais próximo possível, ou seja, vai ficar desse lado aqui, do lado direito da esfera B, que está mais próximo aqui do corpo A. Ok? E aqui, ó, ficou positivo. Por quê? Porque as cargas negativas que tinha aqui, junto com as positivas, né, que deixavam o corpo neutro, foram para onde? Foram para esse canto aqui, para a direita, deixando ele de um lado negativo e do outro positivo. Observe, o corpo ele permanece com a mesma quantidade de carga elétrica. Porém, você vai observar que ele tem uma parte, um lado com mais elétrons do que prótons, então uma parte vai ficar com carga negativa e a outra parte tem mais prótons do que elétrons, então vai ficar com carga positiva. E o que acontece se eu tirar esse corpo A de perto de novo? Se eu apagar aqui, se eu tirar, separar o A do B de novo, o B volta a ficar neutro, tá bom? Agora, se eu deixar isso aqui próximo ao B, e aí vai sempre aparecer essa configuração, uma divisão de cargas, tá bom? E cuidado que se o corpo B, né, se o corpo B não, se o corpo A fosse negativo, o que aconteceria? Se o corpo A tivesse negativo, a configuração ficaria ao contrário. Desse lado ficava negativo e desse ficava as positivas. Por quê? Porque negativo vai repelir as negativas, então as negativas vão tentar se afastar, vai ficar dividido, tá? Então, seguindo aqui, eu quero uma situação um pouquinho mais inusitada, um pouquinho mais complicada para vocês entenderem um pouquinho melhor. Imagine que eu tenho dois corpos A e B, o A está positivo e o B, tá? Ele vai ficar dividido, ele vai ficar uma parte com carga negativa. Por quê? Porque ele está sendo atraído para cá com as cargas positivas do A, né? Tá todos os dois próximos um do outro, né? Mas presta atenção,
Aqui não está mais só o corpo B, aqui tem uma coisinha diferente. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de fio terra, tá? Nada mais é do que um fio condutor ligado à terra, tá bom? Só isso. E aí o que acontece? A terra é um grande reservatório de cargas elétricas, tá? É um enorme reservatório natural de cargas elétricas, por isso acontece raios, né, direcionados à terra, porque a terra é perfeita. Acho que Deus criou a terra assim, de uma maneira muito magnífica, tá? O nosso planeta, nós, né, somos criados de uma forma magnífica. Mas vamos lá, voltando aqui ao assunto, tá? Esse fio terra é só um condutor e aqui a Terra, tá? Ele é um reservatório de cargas elétricas. Ora, isso aqui não é positivo? Ele vai atrair quem? Vai atrair as negativas, não vai? Só que ele agora não vai atrair só as negativas que estavam aqui no B. Ele vai atrair todas as negativas também possíveis, né? Tudo que ele puder atrair que está aqui na Terra. As cargas negativas que estão aqui na Terra vão para onde? Vão para o corpo B, vão subir para o corpo B. Por quê? Porque estão sendo atraídas por esse corpo A que é positivo. Ora, mas aí quer dizer que a Terra vai ficar como é que se diz, com carga positiva, porque vai perder elétrons. Na verdade, não vai ficar com carga positiva, porque a Terra, como eu falei, é um reservatório enorme de cargas elétricas. Essa quantidade que subiu para o corpo B não vale nada, né? Comparado ao tanto que tem aqui na nosso planeta Terra. Mas aí o que acontece? Continuando aqui, imaginem que eu pego e faço o seguinte, que eu corte esse fio terra, mesmo, aliás, corte esse fio terra mantendo os dois próximos, tá? Ó, não estou separando o A do B, estou mantendo os dois próximos, também não estou deixando contato entre eles não, tá? Mas estou mantendo os dois próximos e aí eu vou aqui e corto o fio terra. Ora, quando eu cortei o fio terra, tá? Eu rompi a ligação do corpo B com um reservatório de cargas elétricas que é aqui o corpo, a terra, né, no caso. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, galerinha. Os dois corpos, ó, vão ficar com cargas negativas, o B, aliás, o corpo A fica com carga positiva, como ele estava antes, normalmente, não muda nada. E o B fica com carga negativa, mesmo depois que eu separar os dois. Por que depois de separar os dois fica assim? Porque as cargas negativas, ó, que estavam na Terra subiram para o corpo B. E aí eu cortei o fio terra aqui, então não teve mais como essas cargas descer de volta para a Terra. Ficou tudo cargas negativas aqui no corpo B, ok? Então, galerinha, nossa aula de hoje é sobre isso, esses três processos de eletrização, tá bom? Eu espero, galera, no terceiro ano que vocês tenham entendido, compreendido alguma coisa. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem que não tenha sido resolvida aqui em nossa aula, fiquem à vontade e nos procurem, tá? Me liguem, me mande aí um WhatsApp, aí amanhã estou disponível o dia todo para vocês. Podem tirar a dúvida que quiser, tá? Valeu, galerinha. Tchau.